Compartilhar a palavra de Deus com você, que está em Hebreus capítulo 12. Nós vamos do verso 1 ao verso 13. Hebreus capítulo 12, do verso 1 ao verso 13. E o título desta mensagem, Somente Cristo. E nós vamos passar por pelo menos 4 pontos que essa palavra ministra ao nosso coração, que nós vamos separar para aquilo que Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Ele pode fazer nas nossas vidas, Ele pode tratar o nosso coração. E nós sabemos que existem lutas, existem batalhas, mas para a gente sair dela, nós precisamos de Cristo. Existem causas específicas que Deus põe na nossa mão e nós temos a oportunidade de poder tratar, colocar diante de algumas pessoas que podem nos ajudar, mas existem outras que somente Cristo. Existem coisas do nosso coração que somente Cristo. Existem coisas da nossa família que somente Cristo. Existem coisas da nossa mente que somente Cristo e da nossa vida espiritual também. E é por isso que nós sabemos que Cristo é tudo em nós. E que nós precisamos dele para aquilo que podemos fazer e precisamos fazer. Então a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, do verso 1 ao verso 13, diz assim, eu peço que você acompanhe a leitura aí conforme a sua versão, a versão da sua Bíblia, diz a palavra de Deus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso, de todo o pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à destra do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem esta correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos, que nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual quando vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados frutos de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus próprios pés, para que o manco não se desvie, nem seja curado. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua palavra lida nesta noite, que nesta noite o Senhor mais uma vez nos traga entendimento e que Teu Espírito Santo, Pai, aplique essa palavra no nosso coração. Obrigado, Pai, pela Tua igreja reunida neste lugar, para louvar o Teu nome, para orarmos, para termos comunhão uns com os outros, mas também para sermos tratados na Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós olhamos para esse texto do autor aos Hebreus, nós percebemos claramente uma centralidade de Cristo em todas as coisas. O autor aos Hebreus, parecido com os outros autores dos evangelhos, ele põe Jesus como centro de todas as coisas. Na verdade, quando olhamos para toda a Escritura, de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse, a gente percebe Cristo em toda a Escritura. Nós podemos fazer esse exercício e nós vamos perceber que Deus, desde o primeiro momento da sua criação até o findar de todos os séculos, de todos os tempos, Cristo está ali. Até porque nós temos a consciência cristã
e a partir até mesmo da nossa teologia, que Jesus, ele é o centro da fé cristã. Tudo gira em torno dele mesmo. Até porque Jesus é Deus. Quando olhamos para a Trindade Santa, para a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós olhamos o projeto de redenção de Deus desde o Éden. Quando o homem se perde, o homem se desvia do mal, se desvia da presença de Deus, prefere viver uma vida pecaminosa, viver essa vida que o mal proporciona. Desde o primeiro momento, Deus cria um plano de redenção, um plano de resgate. E esse plano de resgate seria por intermédio do seu próprio Filho. Não é à toa que quando a gente olha João 3,16, João faz aquela declaração que todos nós conhecemos e podemos citar juntos. Vamos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando que esse plano foi criado? Desde o momento em que Deus cria a humanidade, o homem se desvia, Deus já tinha um plano perfeito. Esse plano, ele não dependia de Davi, esse plano não dependia de Moisés, não dependia de Abraão nem de Isaac. Esse plano não dependia de nenhum dos patriarcas. Esse plano não dependia do apóstolo Paulo, esse plano de Deus não dependia de nenhum de nós, tampouco de pastor, ou de igreja, ou de prédio. O plano de redenção da humanidade, a sua salvação, a sua vida eterna, o seu resgate para perto de Deus, depende somente de Cristo. Cristo é suficiente para tudo aquilo que precisamos para herdar a vida eterna, sermos salvos e vivermos essa vida próxima de Deus. Quando olhamos para o projeto de Deus em Cristo Jesus em nos resgatar, nós contamos com a atuação do Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que nos salva, é Jesus, mas o Espírito Santo fala ao nosso coração, ele corrige a nossa caminhada, ele nos ensina. A obra do Espírito Santo, se é de Deus Pai é a criação, elaborar o plano de resgate, de redenção. Se em Jesus nós temos a salvação, a vida eterna, ele morreu na cruz por cada um de nós, o Espírito Santo compondo essa Santíssima Trindade, ele fala ao nosso coração. O que a palavra de Deus nos garante? Que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Existe uma centralidade na redenção, é Cristo. Sem Cristo não há salvação. Hoje pela manhã nós fizemos o papel de tratarmos a posição da igreja. A posição da igreja é receber aqueles que querem ser salvos, aqueles que querem receber tratamento, cura, transformação, pregar a palavra de Deus com fidelidade, ir ao encontro do necessitado, ter condições de tratar aquele que precisa de salvação, mas ela não salva. A igreja é lugar de chegada e é lugar de envio, lugar de partida. Nós chegamos, somos curados, tratados, abraçados, amados, acolhidos e entendemos que temos uma missão. Então a igreja ela nos prepara. A gente é capacitado pelo Espírito Santo, a gente compreende as Escrituras, por isso que a gente tem escola bíblica dominical, a gente tem culto, a gente tem treinamento, a gente tem tantas coisas para que você compreenda bem a sua missão enquanto filho, mas enquanto um missionário, mesmo que o seu chamado não seja um chamado transcultural. Eu vou na África, eu vou em outros países, talvez o seu seja esse. Mas a missão geral que Deus deu a cada um de nós e passa pela igreja é irmos por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazer as pessoas entenderem tudo aquilo que temos recebido do Senhor e recebemos aquela belíssima promessa de Deus a cada um de nós. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se olharmos para toda a Escritura, o plano de redenção de Deus, a obra de convencimento do Espírito Santo, é para compreendermos quem é Jesus para nós. O autor da carta aos Hebreus coloca Cristo, coloca Jesus como Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Aquele que é o autor, é aquele que gera no nosso coração algo. E ao mesmo tempo nele fecha. Ele é autor e ele é consumador. A Bíblia também chama Jesus de Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Nós compreendemos que esse Jesus também ele é eterno, ele é co-criador com Deus. Na criação ele estava.
Se você olhar lá, Gênesis capítulo 1, Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. No princípio criou Deus. Quando a gente olha lá a terminologia hebraica, Elohim. Elohim significa deuses. Deus no plural. Se a própria Bíblia declara, no princípio criou deuses, o céu e a terra, de quem Deus estava falando? Pai, Filho, Espírito Santo. Então Jesus é co-criador. Jesus estava lá, porque ele sempre foi. Quem criou Deus? Quem criou Jesus? Quem criou o Espírito Santo? Por isso que existem pessoas, às vezes, que fazem tentam fazer aquelas pegadinhas, né? Quantos animais tinham lá na Arca de Moisés? Né? Aí, na Arca de Moisés, mais de 100. Errou! Você errou! Não, na Arca de Moisés, tudo bem. Quem criou Jesus? Deus. Poxa, diferente da gente, Deus não foi criado. O que o próprio Deus disse a Moisés? Eu sou o que sou. E serei o que serei. Isso é forte, isso é poderoso. A gente não consegue medir isso. O que você é? Se alguém me perguntar, de pronto eu respondo. Eu sou tricolor, sou fluminense. Bem, né? Feliz. Quem é você? Opa, eu sou filho, Márcio, Neia, irmão de Bárbara, marido de Érica, pai de Enzo, de Elis. O que eu tenho, as decisões que eu tomei no processo definem quem eu sou. Mas o que define Deus? Quem tem poder de definir Deus? Quando a gente olha para Jesus, e o autor aos Hebreus, que nós não sabemos definitivamente quem é. A gente está lá na teologia papirando lá, tentando encontrar, uns dizem que é Paulo, outros dizem que é Apolo, outros dizem que foi uma comunidade, outros dizem, mas a Bíblia não disse. Então, o autor aos Hebreus, pronto. Não é assim, Rosana? O autor aos Hebreus. O autor aos Hebreus, ele define Jesus como o autor e consumador da nossa fé. Quando a gente entende que Jesus é tudo, a Ele foi dado todo o poder, que a nossa vida depende dEle, que existem coisas que algumas pessoas podem ajudar a gente, mas para todas as outras, nós dependemos de Cristo, precisamos de Cristo na nossa vida. Amanhã, quando você sair de casa, é Cristo quem vai te guardar, é o Senhor que vai fazer você vencer, é Ele quem vai te ajudar por misericórdia, você levantar da cama e voltar no final da noite. O seu filho, sua esposa sai de casa, você mesmo, e você orar, Senhor, que eles voltem, que aconteça tudo bem, que eu consiga passar nessa prova, que o Senhor abra a minha mente. Por que fazemos isso em quê? Em nome de quem? Como é que é a sua oração? No final lá. Vocês percebem a centralidade de Cristo na nossa vida? Você percebe como é poderoso entender o que o autor aos Hebreus está dizendo aqui? Jesus é o autor da nossa vida. Jesus é o autor da nossa fé. Jesus é aquele que trata o nosso coração quando ninguém nos ouve. É aquele que tem o poder para tratar o nosso coração quando a gente está no quarto lá, deitado, aquele quarto escuro, cheio de problema. E a gente não tem com quem contar. E a gente pode contar com o Senhor e orar em nome de Jesus. Quando os nossos olhos não conseguem alcançar aquilo que a gente gosta de ter o controle, por amor, nossos filhos, nosso cônjuge, nossas vidas em geral, nós sabemos que o Senhor também está lá, porque um dos atributos de Deus é a onipresença. Poderíamos citar muitos outros, como a imutabilidade, como a eternidade, como a onisciência, a onipresença, a onipotência e muitas outras qualidades que ele não compartilhou com a gente. A gente não pode, embora a gente gostaria de ter. Saber de todas as coisas, estar em todos os lugares, ter ciência de todas as coisas, mas essas características, esses atributos, ele não compartilhou com a gente, mas ele compartilhou outros. A bondade, você pode ser uma pessoa bondosa. A misericórdia, você pode ser uma pessoa misericordiosa. O próprio amor, a essência de Deus. Nós podemos acessar o amor de Deus e podemos amar uns aos outros. Afinal, esse é o mandamento reduzido, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Agora existem outros próprios de Deus. Mas até esses mesmo que nós recebemos, vêm do Senhor. Naquele momento exato, quando Cristo
Ele morre, ressuscita. Terceiro dia, reaparece, ainda se encontra com os discípulos. Dá a missão, cuida dos discípulos individualmente, como foi Pedro. Ele ainda teve tempo para dizer para vocês, olha, eu ressuscitei, eu estou aqui com vocês, mas eu vou ter que ir. Eu vou ter que me despedir de vocês. Imagina o sentimento no coração dos discípulos, o visual, o choro. Chegou o momento da despedida com o Senhor. E aí o que ele faz? Mas tenham calma, fiquem tranquilos, virá outro. E este outro que eu enviarei a vocês será o Paráclito, será o Consolador, aquele que vai cuidar de vocês, aquele que vai curar vocês, aquele que vai tratar vocês. A obra dele é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E de fato, após a ascensão de Jesus, ali naquela celebração do Pentecostes, houve o derramamento do Espírito Santo e hoje nós estamos aqui, Igreja de Cristo, Corpo de Cristo, mas orientados sobre a direção do Espírito Santo. Meus irmãos, tudo que Cristo prometeu, tudo aquilo que Cristo disse que faria, Ele fez. Todas as outras demais promessas que seria própria para a Igreja do Senhor têm se cumprido. Uma delas. Meus irmãos, quantas coisas já aconteceram no mundo, guerras, rumores de guerra, terremoto, catástrofes, questões naturais, mudanças políticas, mudanças climáticas, tanta coisa nos últimos 2000 anos. Mas lá estava a promessa, que a igreja ela não seria destruída. Quantas coisas já acabaram, quantas filosofias já encerraram, quantos partidos políticos já encerraram suas demandas, quantos poderosos morreram. Mas estamos aqui, Igreja do Senhor. Olha quantas coisas. Agora, Cristo, já que Ele é o centro da humanidade de todas as coisas, sem falar que o nosso calendário é dividido por Cristo, antes e depois dele. Assim como a nossa vida. Quando a gente coloca Jesus no centro, a nossa vida era uma antes dele e outra depois dele. Meus irmãos, nós precisamos compreender que se há toda essa centralidade, e nesse texto, claramente, esse Jesus, que é o Salvador da nossa vida, que é o dono, que é o centro, tudo aquilo que acontece com a nossa vida, tudo aquilo que acontece às vezes de situações difíceis, e nós depositamos em Deus, nós depositamos a nossa confiança em Deus, e Deus nos ajusta, Ele nos disciplina, como um Pai amoroso que enviou seu único Filho Jesus, para tratar a gente, para curar a gente. Ele nos instrui diretamente que a gente não deve desprezar as oportunidades que temos de sermos tratados por Deus. Qual é a forma que temos de sermos tratados por Deus? Disciplinados por Deus, por meio da sua palavra, dando voz ao Senhor, dando a oportunidade de Cristo ser o centro da nossa vida. Se Ele é o centro da humanidade, se Ele é o centro da igreja, se Ele é o centro da história, talvez falte a você colocar Ele como o centro da sua vida. Cristo é o centro de tudo. Talvez falte ser o centro do seu coração, das suas decisões, das suas escolhas. E eu aprendo nitidamente nesse texto que o Senhor, o próprio Cristo, o ungido, o Messias de Deus, Ele trata a gente de 4 formas. Primeiro, nós precisamos entender que Cristo, Ele nos chama. Há um chamado de Cristo para nós. Há um chamado de Cristo para a sua vida. Ah, mas é lindo o que Jesus está fazendo na vida daquela família. Glória a Deus. É lindo o que Jesus está fazendo na vida daquele meu irmão. Amém. É lindo o que Jesus está fazendo lá naquele outro país que entendeu que Cristo... Amém. É lindo o que Jesus está fazendo na vida do meu filho. Glória a Deus. Mas é lindo o que Jesus vai fazer na sua vida, porque Ele também te chama. A gente tem aprendido que se Jesus é filho, filho unigênito, nós só podemos ser chamados também de filhos, porque nós aceitamos a filiação de Deus. Eu cito esse texto com muita frequência, os irmãos já decoraram. A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, todos aqueles que creem no seu nome. Então, aqueles que recebem Jesus, recebem uma paternidade, é Deus, e agora nós somos chamados de irmãos. Mas a Bíblia também garante, João, nós citamos,
que só há um Filho de Deus, o Filho próprio de Deus, o Filho unigênito de Deus, o próprio Deus Jesus. Então, se temos acesso a Deus, é por intermédio de Jesus. Se oramos em nome de Jesus, se a Bíblia fala de Jesus, se eu só tenho um Pai eterno porque Jesus me chamou e nos deu essa oportunidade, nós precisamos agora compreender que o nosso coração, a nossa vida, é de Jesus. Nós precisamos nos entregar para esse chamado. Cristo nos chama para sermos irmãos. Deus nos chama para sermos filhos. Filhos amados, filhos benditos, filhos cuidados, filhos protegidos, filhos honrados, filhos vitoriosos. Nós sabemos que a nossa força vem do... Em Cristo nós somos mais do que? Olha quanta coisa. Olha quanta promessa, olha quanto cuidado, olha quanto amor. Cristo nos chama para desfrutarmos de tudo isso. Jeremias capítulo 29, verso 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam, que esperais. O próprio Senhor, Ele nos chama para que a gente viva os melhores dias da nossa vida ao lado dEle. Meus irmãos, é muito triste. Embora a gente se alegre pela salvação. Eu me alegro pela salvação. Mas é muito triste quando a gente vê uma vida inteira, familiares orando, desfrutando desse chamado, desfrutando dessa presença santa do Senhor. E a gente vai ali investindo palavra, orando, colocando aquela vida à disposição, e a pessoa não, muito resistente ao Evangelho, coração fechado, e o Espírito Santo falando, e aquela pessoa resistindo. Mas ela é simpática ao Evangelho, ela teme o Senhor. Aí chega no leito de morte. Você quer aceitar Jesus? Eu quero. Amém. Vai para o céu, glória a Deus. Até o último momento, fôlego de vida, Jesus. Mas, meus irmãos, Jesus te chamou há muito tempo. Eu vejo que andar com Jesus é um presente, é um privilégio. Você se lembra daquele ladrão na cruz? Ele não estava num leito, mas ele estava numa cruz, sabendo que ia morrer. Glória a Deus, se entregou para Jesus. O outro não. A palavra de Deus garantiu que ele estava na eternidade. O próprio Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém, glória a Deus, a gente fica feliz, ele se arrependeu no último momento. Mas veja bem, aquele homem, ele ouviu dizer, ou talvez de forma ocular, ele viu os milagres de Jesus, ele viu as curas, ele viu Jesus fazer tantas coisas. Será que ele não teve em nenhum momento uma oportunidade de se entregar para Jesus enquanto ele não estava preso, prestes a morrer? Quantas coisas ele deixou de viver, de desfrutar? Meus irmãos, nós estamos aqui, vocês não estão agora presos numa cruz. E glória a Deus por isso. Tampouco eu não estou vendo ninguém aqui num leito de hospital que não estão contando as horas para você morrer. Glória a Deus também por isso. Se Jesus te chama, se entregue. Viva os seus melhores dias no Senhor. Descanse em Deus, desfrute das bênçãos celestiais. Tudo que Jesus cumpriu está se cumprindo. Tudo que Ele prometeu está sendo realizado. A igreja do Senhor está de pé, glorificando. A gente está vivendo os melhores dias. Apesar das lutas, apesar das tribulações, esse Deus conosco, Emanuel, nos chama. O Senhor mesmo projeta, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Ele conhece a nossa vida, Ele sabe exatamente quem somos, o que precisamos, e Ele nos chama. Existem promessas, existe cuidado, não nos tira das tribulações, mas o Senhor tem nos livrado do mal, protegido as nossas vidas. Nos entreguemos para o chamado do Senhor. Se Jesus já te chamou, meu irmão, se entrega. Entenda que seu coração agora é dele. Por quê? Se Ele nos chama, Cristo também é o nosso exemplo. Ele nos chama, mas Ele nos dá o caminho. Ele nos chama e Ele mesmo se põe como exemplo. O que está lá em João 14,6? Você se lembra? Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Quem disse isso? Jesus. Jesus é o exemplo. Nós oramos em nome de Jesus, nós só somos filhos porque nós estamos em nome de Jesus. Ele é o caminho para a gente percorrer, Ele é o exemplo maior.
1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação também dará o escape, para que possais suportar. Ah, pastor, é muito difícil ser crente, a gente tem que deixar de fazer muita coisa. Se você olhar por essa ótica, é isso mesmo, mas você pode olhar por outra ótica. Você também pode passar a fazer muitas coisas ao começar a andar com Cristo. Depende da ótica que você está, do ângulo que você está. Ah, eu vou ter que deixar de fazer muita coisa. Ok, vai mesmo. Mas agora também você vai poder fazer um monte de coisa. A sua visão vai abrir. O próprio Cristo disse, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, todo o teu corpo terá luz. Quando os nossos olhos espirituais se abrirem, quando a gente permitir a ver a vida agora na ótica de Cristo, quantas outras coisas nós poderemos fazer, quanto poderemos servir, quanto poderemos amar, quanto poderemos estar com outras pessoas que outrora não estaríamos. Mas Cristo nos permite. Ele é o exemplo. Esse exemplo que é deixado para que a gente tenha uma referência. Esse Cristo que sabe exatamente, por ser o autor da vida, o autor da minha fé, Ele sabe as provações, as lutas, as dificuldades que passaríamos. Por exemplo, uma traição te fere? Sim ou não? É chato ser traído por alguém? Seja uma questão conjugal, seja uma questão de amizade, uma questão familiar. É difícil? Cristo sabe o que é ser traído. É difícil perder pessoas que a gente ama, sim ou não? Cristo também sabe o que é isso. Será que é difícil aceitar que as pessoas que estão à sua volta estão ali, mas estão desconfiadas sobre o seu caráter? Sobre a sua conduta? Cristo sabe o que é isso. Não só por aquele beijo de Judas, mas você está cercado de pessoas que falam contigo, eu estou contigo e não abro, estou contigo até o final. Jesus sabe o que no final, olhar para o lado e falar, estou sozinho. E nós estamos falando do Filho unigênito de Deus, que tira pecado do mundo, o autor e consumador da fé, aquele que é co-criador com Deus Pai, que se fez homem habitando entre nós, e que sofreu por todas essas dores. Jesus sabe como cuidar do seu coração na hora da aflição. Jesus sabe a dosagem certa do bálsamo dos céus para te ensinar a perdoar na hora da traição. Jesus sabe exatamente como ajustar o seu caráter na hora que as pessoas estão dizendo que estão com você e não estão, e você sabe. Jesus sabe exatamente o que é corresponder ou responder uma ofensa. E é por isso que Ele ajusta a nossa língua. Faz com que a gente enxergue por outras óticas, por outro ângulo. A gente aprenda a ser mais criterioso no que a gente ouve e no que a gente vai levar para o nosso coração. Esse caráter ajustado é porque Cristo é o exemplo. Quando entregamos a nossa vida para atender esse chamado, quando nós colocamos para o Senhor, é porque Cristo, que fez esse convite a nós, sabe exatamente como cuidar, como tratar, como nos direcionar nessa vida, meus irmãos. Se Ele é eterno, Jesus não conhece só o nosso passado, Ele também conhece o nosso futuro. E para isso Ele nos aperfeiçoou para a boa obra. Ele sabe que as experiências que a gente teve na vida, os traumas que nos trouxeram até aqui, os pecados cometidos até aqui, Ele também sabe nos tratar. Ele sabe ajustar. Até porque a própria palavra diz que Ele é rico em perdoar. Rico em perdoar. Jesus é o centro, somente Cristo. Se Ele nos chama, Ele é o exemplo. Eu entendo perfeitamente, em terceiro lugar, que Cristo é o centro. Segunda Crônicas, capítulo 16, verso 9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Cristo é o centro, seus olhos estão em toda a terra.
Ele está em todos os lugares. Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz de Deus que alcança o nosso coração, todo o entendimento desta terra, aquilo que guarda o nosso coração, vem de Deus, mas em Cristo, por intermédio de Cristo, por meio de Cristo. Se Ele nos chama, Ele é o exemplo, Ele é o centro da humanidade, Ele é o centro da nossa vida, logo precisamos compreender. Quarto lugar e último. Meus irmãos, você que já conhece, qual é a essência de Deus? Alguém disse? Pode falar alto. É isso mesmo. O amor. A essência de Deus é o amor. O próprio Jesus, ele nos ensina: vocês serão reconhecidos como meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. O primeiro texto que nós citamos: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Meus irmãos, quando nós olhamos para Cristo, que nos chama, é exemplo e é o centro, e a gente declara que é somente Cristo, a nossa vida precisa declarar: Cristo, Ele é 100% amor. Se Ele é o centro, se Ele é exemplo, se Ele nos chama, agora, para que é esse chamado de Cristo? O chamado de Cristo é para que a gente viva a plenitude do amor dEle por nós. Muitas pessoas passam a vida inteira angustiadas, tristes, pessimistas, vendo a vida da pior maneira possível, não conseguem se relacionar com ninguém, vivem presas em si mesmo, problemas pessoais, problemas relacionais, problemas de diversas esferas. Quando provam o amor de Deus, quando descansam no Senhor, quando se entregam para esse chamado, quando põem Cristo como exemplo, Ele trata o coração. É o que está citado em Isaías capítulo 40, do verso 29 ao verso 31, que eu vou ler para você. Ele dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão, se fatigarão. Os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O que é isso? Mudança de vida, novas perspectivas, um novo começo. O Senhor tem falado conosco e tem mostrado e tem provado na sua palavra, na tradição, na história, em todos os lugares que nós passamos, para que a gente perceba como na bondade dEle, Ele tem tratado o nosso coração. Como um coração quebrantado, como um coração contrito, quando um coração se abre ao Senhor, Ele não rejeita. Como é bom desfrutar do cuidado de Deus, de uma paz que vem de Deus, que é maior do que todas as questões desse mundo. Quando a gente olha racionalmente para aquela situação, é impossível estar em paz, mas vem uma paz de Deus por meio do seu amor e graça, desce sobre nós e preenche o nosso coração, e a gente se sente e percebe que estamos cheios do Espírito Santo de Deus, e essa paz que vem de Deus, que está acima de todo entendimento, trata a gente, acalma o nosso coração, e Deus vem dar uma direção, um futuro. Se pensarmos só nessa vida, só no tempo que temos aqui, nós já temos mais do que suficiente em Deus para viver. Se pensarmos só nessa vida, Deus já tem cuidado da gente de forma sobrenatural num mundo tão perverso e cruel. Como Deus é bom. E essa bondade, ela é provada pelo seu amor. Mas nós não podemos limitar a nossa visão e o nosso olhar só para aquilo que vamos viver ou para aquilo que estamos vivendo aqui. Esse amor de Deus, ele nos projeta para uma nova realidade. A realidade de reino de Deus. O chamado dele, a centralidade nele, o exemplo dele e a prova do seu amor
nos põe na vida eterna. Trata o nosso coração de tal forma que a gente viva na perspectiva da eternidade. Quando você acordar amanhã, você vai lembrar que você também é cidadão do céu. Mas você só pode pensar nisso, porque Cristo, somente Cristo, te garante a vida eterna. Quais certezas podemos ter nessa vida? Que vamos sair de casa e vamos voltar? Quais certezas podemos ter nessa vida? Que vamos conseguir chegar de uma ponta a outra? Que podemos acrescentar um côvado da nossa estatura? Uma medida nós? Temos essas convicções? Não podemos ter. Mas a palavra de Deus, ela nos garante que o Senhor, o próprio Deus, já preparou morada para todos nós. Que certamente viveremos com Ele na eternidade. E essa certeza, ela vem pela fé que temos em Cristo Jesus. Pela convicção de que essa palavra é de fato a palavra de Deus. Que move o nosso coração, move a nossa alma, move o nosso entendimento. Para a gente desfrutar e entender que somente Cristo, sendo Ele o centro, sendo Ele o chamado para a nossa vida, sendo o exemplo, sendo a prova de amor real de Deus, nós precisamos colocar esse Cristo agora como centro do nosso coração. Meus irmãos, a centralidade de Cristo, somente Cristo no nosso coração, vai fazer com que a gente desfrute de todas as bênçãos preparadas para nós aqui, enquanto estamos aqui, agora, amanhã e depois de amanhã, e até o dia que Ele nos chamar, ou se Ele não vier antes. Mas a nossa visão, o nosso coração, a gente se regozija, a gente fica alegre, porque mesmo que finde aqui a nossa vida, mesmo que meus olhos se fechem eternamente aqui, eu tenho a convicção e a certeza que a minha vida entregue a Cristo, somente Cristo, entendendo a morte de Jesus na cruz, o que Ele prometeu para mim, o dia que eu fechar os meus olhos aqui, certamente abrirei na eternidade ao lado do Senhor. Ah, meus irmãos, somente Cristo. Somente Cristo. Eu tenho certeza que quando a gente olha para crianças, por exemplo, e a gente vê o mundo tão perverso que a gente vive, os dias tão maus, difíceis que a gente vive, a gente pensa assim, se um dia eu tiver um filho, eu quero que ele ande nos caminhos do Senhor. Gostaria que meu filho adolescente estivesse ao lado de Cristo. Talvez você pense assim, mesmo nem sendo um cristão como gostaria de ser, ou como a palavra esperasse que você fosse, mas você ainda tem no seu coração essa convicção. O que é isso? É o temor de Deus na sua vida e a obra redentora de Cristo por meio dos seus filhos na sua vida. Talvez você ore a Deus para que Deus te guarde, mas ainda você não desfruta dessa plena convicção do cuidado de Deus com você. Talvez você entenda que Deus vai abençoar o seu casamento, a sua vida, a sua família, os seus filhos, aquilo que você tem, aquilo que você é, aquilo que você ama, os seus negócios, o seu emprego, mas ainda assim, você não tenha colocado Jesus como centro da sua vida. E meus irmãos, quando nós entendemos isso, parece estranho, mas essa também é uma condição espiritual, até porque nós entendemos que todos nós, quando nos entregamos para o Senhor, nós somos chamados de filhos. E alguns se garantem na promessa de que o pai está orando, de que a mãe está orando, de que o filho está orando, achando que Deus tem neto, que Deus tem enteado. E não tem, não. Quando nós colocamos Jesus como centro da nossa vida, quando nós entregamos o nosso coração para Cristo, é onde Ele começa a tratar o nosso coração, regenerar a nossa vida, tirar aquilo que impede da gente ver a glória dEle. Deixar de lado tudo aquilo que nos impede de desfrutar das promessas genuínas, sólidas, das Escrituras, que já foi preparada por mim e por você, para mim e para você. Às vezes o pecado que bate à nossa porta, a dificuldade da gente enxergar as coisas tão óbvias, são armadilhas do inimigo, de Satanás, para que a gente não enxergue aquilo que está muito claro de Deus. Você vive perto das pessoas que você ama? É bom receber o amor das pessoas que você ama, sim ou não? Jesus te ama, você crê nisso?
Entende como colocar Cristo como centro da nossa vida é desfrutar desse amor que Ele já tem por você, mas que você precisa se entregar para Ele, para que de forma voluntariosa, como é assim que Ele nos chama, o nosso coração se entregue de forma voluntariosa para Ele. A centralidade de Cristo, o exemplo de Cristo, o chamado de Cristo, o amor de Cristo, nunca foi imposto a ninguém. Mas eu penso que quando a gente põe Cristo no centro, a gente aceita o seu chamado, a gente põe Ele como nosso exemplo, e a gente desfruta do seu amor, a gente vive os melhores dias da nossa vida, apesar das lutas e das batalhas. Nós temos com quem contar, o autor e consumador da nossa fé. O Deus que abençoa a nossa casa, o Deus que abençoa a nossa família, o Deus que cura o nosso coração, o Deus que ajusta os nossos passos. Mas para isso, a centralidade do nosso coração e da nossa vida precisa estar em Cristo. Meus irmãos, se eu fizesse, e como eu vou fazer? Preciso fazer esse convite a você. Hoje, Jesus é o centro da sua vida. As suas decisões, as coisas que você mais ama, envolvem Cristo. Você pensa na eternidade, você tem convicção da eternidade por estar em Cristo. Ser parte do reino de Deus. As coisas que Jesus mandou a gente fazer, as ordenanças dele. A perspectiva da vida, da sociedade, pela ótica de Cristo e sua palavra. A transformação, a verdade, que só Ele pode fazer por nós. Nós declaramos, o próprio Cristo disse, Ele é o caminho, Ele é o exemplo, Ele é a verdade. No mundo de tantas mentiras, de tantas incertezas, Ele é verdade, é absoluto. Ele é a vida, em dias tão perversos, que o objetivo é morte, causada pelo inimigo das nossas almas, que veio para matar, roubar e destruir. O próprio Cristo disse, eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Meus irmãos, meus amigos, não perca tempo para entregar o seu coração para Jesus. Não perca a oportunidade que Deus está te dando hoje, agora, de sair daqui, desse ambiente de culto, percebendo que a sua vida, ela já é amada por Deus, mas que você precisa desfrutar desse amor do Senhor, tendo convicções que só um salvo tem, tendo a convicção de só quem entregou a vida para Cristo e tem Cristo como centro, apesar do pecado bater a porta, de sermos tentados todos os dias, Deus tem tido misericórdia, feito a gente suportar as provações, as tentações, para vencermos um dia de cada vez, por amor à causa de Cristo, por amor ao Senhor. Uma vez a sua vida entregue para Cristo, a palavra de Deus nos garante que o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, escreveria o nosso nome, o seu nome, no livro da vida. Quando nos encontrarmos com Deus, quando nossos olhos se fecharem aqui, e eles se abrirem na eternidade, nós cremos que o nosso nome estará lá. Filho amado, filha amada de Deus, que reconheceu a obra salvadora redentora e pôs Cristo, somente Cristo, como centro da sua vida, entregando o seu coração. E tudo aquilo que precisa ser ajustado, Cristo há de fazer em amor, em cuidado, para que você viva os seus melhores dias ao lado dele. Ah, pastor, eu quero fazer isso. Quero entregar minha vida para Jesus, eu quero consagrar minha família ao Senhor, eu quero que exista uma mudança na minha vida. Se entregue para o Senhor, aceite o convite de Cristo, entregue a sua vida por completo a Deus. Ah, pastor, mas eu tenho muitas dificuldades, eu tenho muitos vícios, eu tenho questões da minha vida inteira que eu preciso tratar. Meu irmão, meu amigo, a transformação que vai acontecer na sua vida, aquilo que precisa ser ajustado, os vícios que precisam ser superados, a transformação que precisa ser feita, essa mudança da mente, da vida, essa metanoia, quem faz é o Senhor. Quem faz é o Espírito Santo, quem faz é esse Deus que conhece todas as coisas, o Criador de todas as coisas.
Ele sabe exatamente como te tratar. Ele tem a cura que você precisa, o bálsamo para as suas feridas. Para aquilo que um dia foi ofensa, acusação. Deus sabe como te tratar, como resgatar, como regenerar a sua vida. Mas para isso, o seu coração precisa entender que somente Cristo é o autor e consumador da sua fé. E a minha oração é que nesta noite seu coração se abra para Cristo. Como um dia aconteceu comigo e como um dia aconteceu com alguns que estão aqui. Você que um dia entregou a sua vida para Jesus, tomou a sua decisão e começou a seguir os passos de Jesus. Foi batizado, participa da celebração da ceia, está vivendo de acordo com a palavra, procurando viver de acordo com a palavra de Deus. Você que um dia já tomou a sua posição ao lado de Cristo, levante uma de suas mãos. Você que já tomou a sua decisão um dia. Olha quantos entendem a obra redentora, salvadora de Jesus Cristo. E eu quero orar por você, que nessa noite está conosco, e quer tomar a sua decisão. Os seus já tomaram. Outros irmãos aqui já tomaram. Mas essa convicção é uma convicção do seu coração. A sua decisão ao lado de Cristo. Nós não estamos aqui, tampouco eu como pastor da igreja, como juiz que vai definir a sua vida. Não, muito pelo contrário. Você está diante do seu Pai, o Pai eterno, Deus, que há de cuidar do seu coração, há de ajustar os seus passos. Nós temos o Espírito Santo, que nos convence dessa decisão, que trata o nosso coração e vai nos direcionar, vai fazer-nos entendedores da sua santa palavra, para que a gente corrija os nossos passos e assim vivamos de acordo com a sua palavra. Eu quero orar por você nessa noite que está aqui comigo. Eu gostaria que a igreja estivesse orando agora. Você que está conosco nessa noite e entende que mudanças precisam acontecer, porque Cristo é suficiente. Ele é o Senhor, Ele é o centro, Ele é o exemplo. O seu amor é suficiente para nos tratar, para corrigir, para aperfeiçoar a nossa vida. Você que está nessa noite conosco e quer receber esse chamado e atender esse chamado de Cristo. Nós declaramos na palavra de Deus e percebemos perfeitamente que Cristo Ele nos chama. Cristo é o exemplo, Cristo é o centro, Cristo é o amor do próprio Pai, se entregando na cruz por nós. O que falta? Falta você entregar o seu coração. Se nesta noite você quer entregar o seu coração para Jesus, se essa é a noite que o Espírito Santo tocou no seu coração, filho, filha, chegou a hora do conserto, chegou a hora do encontro, vamos ajustar a vida, vamos sair daqui com uma perspectiva de eternidade, mudança, transformação, que só o Espírito Santo pode fazer. Eu quero orar por você nessa noite, a igreja já está orando por você, mas eu quero orar por você. Quero orar por você porque nós sabemos que o que estamos tratando aqui é uma batalha espiritual. O braço pesa.